Olá, meus queridos alunos, bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos hoje iniciar um trabalho espetacular, dando sequência às nossas atividades educacionais, né? Hoje, especificamente hoje, vamos falar sobre os processos de transmissão de calor. Como é que o calor pode se propagar? De que maneira você pode realmente ter o fluxo de calor de um corpo para outro? Então veja bem, o calor é a forma de energia que se transfere de um corpo para outro quando entre eles há uma diferença de temperatura. Então, havendo diferença de temperatura, esse fluxo de calor ele passa espontaneamente do corpo de maior para o de menor temperatura. E você tem três formas de transmissão, três maneiras para que o calor possa se transferir, possa fluir de um corpo para o outro: a condução, a convecção e a irradiação. Portanto, a transmissão de calor ela pode ocorrer por condução, por convecção e por irradiação. Vamos analisar cada ponto e verificar as características de cada uma dessas formas de transmissão. Primeiramente, o que é que significa a condução? A condução é a forma de transmissão de calor pela qual o calor passa de molécula para molécula, a energia vai passando de molécula para molécula, sem que haja deslocamento molecular. Então você, por exemplo, pega uma barra, aí você aquece exatamente aqui. Na medida em que você aquecer essa extremidade, o calor vai fluindo basicamente de molécula para molécula, ou seja, a energia térmica ela vai fluindo de molécula para molécula, sem que haja deslocamento de molécula. A molécula permanece na sua posição original, não há deslocamento molecular. Então, essa forma de transmissão ela é característica do sistema sólido, né? Do estado de agregação da matéria, que é o estado sólido. Então, você percebe que no estado sólido, a condução é a forma de transmissão de calor que mais realmente você vai perceber. É característica do estado sólido, né? Aqui você não tem deslocamento molecular. O estado sólido é um sistema rígido, é um sistema que tem uma tenacidade e, portanto, a molécula tem uma posição definida. Então, a condução, portanto, é característica do material sólido, não há deslocamento molecular, a energia vai passando gradativamente de molécula para molécula, né? E aí o que é que você percebe? Se nessa extremidade eu tenho uma fonte calorífica, uma fonte de calor, eu vou perceber que vai se formar aqui um gradiente de temperatura. E o que é um gradiente de temperatura? É uma escala de temperatura, é um conjunto de graus de temperatura em que a temperatura vai decaindo, né? Você vai tendo basicamente aqui valores diferenciados de temperatura. A temperatura é tanto mais elevada quanto mais próxima você estiver da fonte de calor. E lógico, na medida que você vai se afastando, essa temperatura ela vai gradativamente diminuindo, né? Então, essas diferenças de temperatura, esses graus de temperatura, eles formam para você um conjunto de valores que você dá o nome de gradiente de temperatura, ok? A segunda forma é a convecção. E o que é a convecção? A convecção é característica do sistema no meio líquido ou gasoso. Normalmente, a convecção ela é característica dos fluidos de um modo geral, né? Fluido é toda substância que tem capacidade de escoamento. Então você pode dizer que um fluido pode ser o líquido ou pode ser o meio gasoso. Então quando você fala em convecção, a convecção é a transmissão de calor própria do sistema fluido, do sistema líquido ou gasoso. E como é que ela ocorre? Veja só. Você tem, por exemplo, aqui um líquido, que pode ser a água, colocada no recipiente, e aqui eu tenho uma fonte térmica, que pode ser exatamente o bico de um gás. Na sua casa você tem isso, né? Na medida em que esse calor, na medida em que essa fonte calorífica, ela cede calor ao sistema, essa parte aqui inferior, né? Essas camadas inferiores do líquido, elas vão aquecendo. E havendo esse aquecimento, começa a haver uma mudança de densidade. Normalmente a substância ela começa a ter uma queda na sua densidade. A densidade diminui. E aí acontece um processo natural. O líquido que é menos denso sobe e o mais denso desce. E como esse aquecimento ele é
permanente, ele é constante, esse fluxo de matéria subindo e descendo, o que é mais denso desce, o que é menos denso sobe, né? Esse fluxo forma uma corrente que você chama corrente de convecção. Então observe, na convecção você tem exatamente o deslocamento de massa, o deslocamento de moléculas. As moléculas se deslocam de locais onde você tem maior temperatura para menor temperatura, onde você tem menor densidade para maior densidade. Esse deslocamento permanente é o que você chama corrente de convecção. A convecção, portanto, ela é característica dos meios fluidos, do meio líquido ou do meio gasoso, né? A convecção, o conhecimento da convecção é fundamental, né? Em todo e qualquer processo, dentro da tecnologia, dentro da engenharia, saber exatamente como funciona a convecção é fundamental. Você tem vários exemplos que são colocados dentro do nosso cotidiano, né? Por exemplo, quando você pega uma geladeira convencional, o congelador ele fica na parte superior, né? Exatamente por quê? Porque há realmente uma queda de temperatura e o ar frio desce. O ar frio desce e, evidentemente, o efeito daquela temperatura mais fria vai exatamente até a parte mais inferior da geladeira. São as geladeiras convencionais. Hoje você tem geladeiras modernas que separam o congelador da parte normal, certo? Mas as nossas geladeiras tradicionais funcionavam dessa maneira. Um outro exemplo, os aparelhos de ar-condicionado, né? Quando você tem basicamente aqui um sistema, uma sala, onde você precisa colocar um aparelho de ar-condicionado, você não pode colocar ou não deve colocar o aparelho na parte inferior. Por quê? Porque esse aparelho vai jogar ar frio e esse ar frio ele não vai formar corrente de convecção. Obviamente, a posição correta do aparelho é na parte superior da sala, porque aí esse aparelho vai jogar ar frio e, obviamente, o ar quente sobe, há uma corrente de convecção permanente aqui e, lógico, que toda a sala vai ficar resfriada, né? Aí a refrigeração da sala vai ser perfeita. Se nós colocarmos o aparelho na parte inferior, isso denota um total desconhecimento das correntes de convecção que são próprias da convecção. Você tendo um entendimento normal da matéria, um entendimento inteligente da matéria, qualquer que seja o questionamento que se faça numa prova, você vai lembrar exatamente. A convecção é a transmissão de calor própria do meio fluido, que pode ser líquidos ou gases, e na convecção eu tenho o fundamental, que são as correntes de convecção, tá? As correntes de convecção que normalmente são responsáveis pelas brisas marítimas. As brisas marítimas, aquelas brisas que você sente na orla, na beira da praia, elas são caracterizadas pelas correntes de convecção, certo? No terceiro ponto, amigo, nós temos ainda a chamada irradiação. A irradiação ela tem basicamente uma característica toda especial. Por quê? Porque tanto na condução quanto na convecção, para você ter essas transmissões de calor, você tem que ter meio material, né? É preciso meio material. Não ocorre condução nem convecção se não houver meio material. Não ocorre condução nem convecção se você estiver no vácuo. A irradiação é uma forma de transmissão de calor muito especial. Por quê? Porque nessa forma, especificamente nessa forma, o calor se transfere de corpo a corpo através de ondas eletromagnéticas, através de radiações. E essas radiações, basicamente, elas transportam a energia de um corpo para o outro. O exemplo mais comum, e talvez para você entender com muito mais racionalidade, é exatamente a energia que nós recebemos do nosso astro-rei, a energia que nós recebemos do Sol, né? Entre a Terra e o Sol, evidentemente que é uma região vazia, completamente desprovida de matéria, que seria o próprio vácuo. E como é que essa energia do Sol, que nos alimenta, que nos dá vida, como é que ela consegue chegar até a Terra? Evidentemente, jamais poderia ser por condução, por convecção, óbvio, né? Porque entre a Terra e o Sol, existe uma região vazia no espaço. Evidentemente, então, que essa energia só tem uma forma que ela poderia chegar até a Terra, é através de ondas eletromagnéticas, através de radiações.
E a esse conjunto de radiações você dá o nome de irradiação, que é exatamente a forma de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. A característica aqui fundamental é que essas ondas eletromagnéticas, essas radiações, elas podem cortar o espaço vazio, podem atravessar o espaço vazio. Mesmo que não haja matéria, essas ondas se propagam através do vácuo. Então aqui você tem a única forma de transmissão de calor que pode exatamente ocorrer através do vácuo, correto? Condução, convecção e radiação, essa aqui é muito especial e tem um detalhe. Não pense você que isto aqui é um exemplo singular, é o único exemplo que você tem sobre a transmissão de calor por irradiação. Você quando acende uma fogueira e você fica se aquecendo, evidentemente o calor que você recebe numa fogueira, ele vem lateralmente para você através da irradiação. Não poderia ser por condução. Entre você e a fogueira, o que você tem são camadas de ar. Não poderia ser por convecção, evidentemente, porque a convecção, a matéria quente sobe, a matéria fria desce. Então, obviamente, se você se colocar perto de uma lareira, perto de uma fogueira, para ter um aquecimento qualquer, a energia que você recebe é uma energia que é transmitida a você por irradiação. Todos os corpos, de uma maneira geral, eles têm a capacidade de irradiar energia. E essa irradiação é tanto mais notável, quanto maior a temperatura que o corpo apresentar, ok? Vamos dar para você aqui um sistema muito especial, que é bom você conhecer, porque você usa na sua casa, que é exatamente a garrafa térmica, chamado vaso de Dewar. A garrafa térmica, ela tem uma estrutura muito especial, ela tem paredes duplas, são paredes de vidro, mas são totalmente espelhadas, e entre essas paredes duplas da garrafa, você tem uma região vazia que na verdade é uma espécie de vácuo. O fabricante, ele tem que ter o cuidado todo especial de tentar fazer o vácuo entre essas paredes. Tem que tentar fazer o máximo possível para que entre essa região aqui, entre essas duas paredes, não haja matéria, não haja nenhum tipo de gás, não haja ar. Muito bem, quando você coloca qualquer material aqui dentro, pode ser gelado, pode ser quente, preste atenção, a função da garrafa térmica é isolar o que você colocar aqui dentro do meio externo, de tal maneira que não haja transmissão de calor nem de fora para dentro, nem de dentro para fora. Então, seria um sistema adiabático. Um sistema adiabático é um sistema em que não há troca de calor entre o teu sistema e o meio ambiente, e o meio externo. Então, a garrafa térmica seria uma espécie de sistema adiabático. É claro que dentro de uma visão mais ampla, ela não é perfeita. Mas, instantaneamente falando, é um sistema adiabático que serve exatamente para preservar os alimentos aqui dentro na temperatura que você colocar. E por que conserva basicamente a energia aqui dentro? Por que não há transmissão de calor? Por que o material aqui, se estiver quente, ele continua quente, se estiver gelado, continua gelado por um bom tempo? Primeiramente, por quê? Essa região que você tem aqui, que é o vácuo, ela evita a transmissão de calor por condução ou por convecção. Porque para haver condução ou convecção, você tem que ter meio material. Como aqui dentro você tem vácuo, o vácuo ele obsta, ele impede completamente a transmissão de calor por condução ou por convecção. Aí sobraria a irradiação, A irradiação são ondas eletromagnéticas. Você sabe que a luz é uma onda eletromagnética. E você sabe que se você colocar um espelho e você incidir um raio luminoso no espelho, há um fenômeno chamado reflexão, A luz volta para o meio. Ela incide e volta para o mesmo meio. Então, esse fenômeno da reflexão, ele ocorre com qualquer onda eletromagnética. Mesmo que você não perceba, que você não veja, que você não tenha percepção visual, é claro que a reflexão ocorre com qualquer tipo de onda. Então, quando você basicamente tem o líquido aqui numa certa temperatura, vamos supor uma temperatura elevada, as ondas eletromagnéticas tenderiam a atravessar o vidro. Mas como as paredes são espelhadas, o que é que ocorre? Essas ondas incidem e voltam para o meio. Elas incidem na parede e se refletem. Então, as paredes espelhadas, elas impedem
a transmissão de calor através do processo de irradiação. Não há como haver transmissão de calor do sistema para o meio ou do meio para o sistema, certo? É claro que a garrafa térmica tem algumas fragilidades, tem algumas deficiências, porque vez por outra você tem aqui uma rolha que não é perfeita, né? Você tem um tampo que não é perfeito e você sempre está abrindo essa garrafa para tomar, para tirar um pouco do líquido ou colocar líquido aqui dentro. Então, nesse processo todo, é claro que vai comprometendo a eficiência da garrafa, vai comprometendo a eficácia da garrafa. Tá? No decorrer das outras aulas, nós vamos dar para você vários e outros exemplos. Tá? Vamos mostrar para você como é que funcionam as brisas marítimas. Vamos começar a abordar temáticas sobre este assunto que são passíveis de serem cobradas nas provas do Enem, ok? Espero que o entendimento tenha sido perfeito e que você possa exercitar através do nosso canal, ou através do nosso site, ou através do Facebook, né? Através dos processos da plataforma que nós colocamos à disposição dos alunos, que você possa treinar, que você possa exercitar, fazendo uma demonstração perfeita do entendimento que você teve deste assunto. Por hoje, um grande abraço e até a próxima aula.